Olá, meninos, tudo bem? Nossa aula de hoje será de interpretação de texto e nós vamos trabalhar o texto Conflitos de Lucas, que está na página 12 do módulo 4. O texto Conflitos de Lucas foi retirado do livro Os Papéis de Lucas, tá? Que é um livro que foi lançado pelo Júlio Hermínio Braz, que é a coletânea de documentos que a mãe do Lucas não é um personagem, é um rapaz que existiu de verdade, e após sua morte em um acidente de carro, a mãe resolveu doar tudo que ele tinha, e quando ela encontrou os diários, algumas anotações, poemas e tudo mais, ela entregou para uma amiga que trabalha numa editora, né? E essa amiga apresentou para esse autor, que resolveu fazer uma espécie de seleção desse material, desses papéis, e lançou com esse título, Os Papéis de Lucas. Então aí a gente tem trechos de diário, cartinhas, bilhetes, poemas, reflexões que o Lucas fazia durante a sua adolescência. Ele morreu aos 17 anos, tá, meninos? Então, assim, a linguagem que ele usa, os conflitos que ele mostra, são exatamente os conflitos pelos quais qualquer adolescente comum e de vida real vivem. Vamos lá? Conflitos de Lucas. Dinheiro meu, problema seu. A frase se encaixa como uma luva no meu relacionamento com a mesada que meu pai me dá. Não dá para dizer que ele seja injusto. Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. O meu dinheiro acaba bem antes e quase sempre peço emprestado a ele. Serginho empresta, mas cobra juros. E ainda faz questão que meu pai saiba. Conclusão. Acaba endividado e levando bronca. Gosto de gastar. Qual é o problema? Sou uma vítima da mídia, presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer marketing mais esperto me leva no bico. O mundo enche meus olhos com coisas demais. E eu gosto de ter, preciso ter. Todo mundo tem que ter, afinal, são tantos apelos da mídia martelando nossa cabeça, criando necessidades. Será que é a fase? Então ele começa mostrando o relacionamento dele com o dinheiro, né? O pai paga a mesada, mas ele não sabe administrar essa mesada direito, já que ele vem jogar culpa desse endividamento, desse gasto desnecessário da mesada na mídia, né? Como se a mídia o obrigasse a consumir o tempo inteiro. A gente já falou sobre mídia, né? A gente teve uma aula inteirinha sobre como analisar as propagandas, né? E a gente trabalhou sobre esse poder persuasivo da mídia. Realmente, todas as propagandas escritas em vídeo, de tudo que é forma, elas são feitas para nos convencer a comprar. Tudo bem, mostrar que o produto é importante, que é legal, que é necessário e assim por diante. Agora, quem decide se realmente precisa ou não daquele produto, precisa de mais um produto daquele, somos nós, não é a mídia. Então, ela faz de tudo para nos convencer, mas quem tem o poder de ir lá e comprar somos nós. Então, a gente tem o poder da decisão. Tá, o produto parece legal? Ok. Para, pensa, analisa. Ele vai realmente me ajudar? Vai me servir para alguma coisa? Ou vai ser só mais uma tralha entupindo algum lugar lá em casa? Isso é que eu preciso pensar, tá bom? Será que é a fase? Há coisas que eu compro por comprar e outras porque acho que vão ficar legais em mim, ou tem tudo a ver comigo. Muitas vezes nem preciso. É crime querer gastar? É crime, tá, meninos? Principalmente quando não se tem dinheiro, né? Quem compra e não paga fica devendo, o nome vai para o SPC, e dependendo da situação de compra, a pessoa vai presa sim, tá bom? Então é crime gastar? Já posso ouvir meu pai respondendo: ótimo, então comece a gastar o seu. Concordo, tudo a ver. Fala em arranjar um emprego. Briga novamente. Primeiro a escola.
ele repete a mesma frase um montão de vezes. Um disco quebrado. Enquanto acrescenta mais alguns trocados na mesada. Um cala-bocas financeiro. Estou ficando de saco cheio de mesada. Quero ganhar o meu. Dá para colocar as duas coisas no mesmo saco. Trabalho e escola. Viver dependendo de mesada é viver à mercê das broncas de meu pai e do agiota juvenil do meu irmão. Aqui nesse último parágrafo, ele fala de duas coisas importantes, tá? Que já é bom vocês tomarem conhecimento. Primeira coisa, ele chama o irmão de agiota. Agiota é quem empresta dinheiro. Emprestar dinheiro não é proibido. Viver de emprestar dinheiro, ou seja, viver de agiotagem no Brasil é crime, tá? Tem os bancos que podem fazer isso legalmente, tem as factories que também fazem isso legalmente. Eu posso pegar o meu dinheiro e emprestar para uma amiga, para um parente. Isso não é agiotagem, isso é camaradagem, mas veja bem se compensa, tá? Porque dinheiro, gente, é algo que dificilmente está te sobrando, né? Até aquele dinheirinho que você guarda ali para uma emergência. Então, a gente não pode ficar jogando dinheiro pela janela. Então, aqui ele fala sobre a questão da agiotagem, que no nosso país não é legalizada, em algumas regiões, inclusive, está ligada ao crime organizado, quando não se paga esses agiotas, alguns chegam a cometer assassinato. Então, muita atenção, tá bom? A outra coisa importante que ele cita nesse parágrafo é a questão de colocar no mesmo saco trabalho e escola. É possível? Sim, é possível, tá? Inclusive, no nosso país, a maioria das pessoas trabalham e estudam. Ensino médio, principalmente, faculdade quase que total, tá? Pouquíssimos estudantes de faculdade não trabalham e estudam. No ensino médio já foi mais, hoje é bem menos, né? Trabalhar e estudar. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar, eu ainda estava fazendo o terceiro ano do ensino médio. Nessa época, eu peguei esses projetos para jovem aprendiz, para estágio. Então, eu trabalhava só meio período, estudava outro período e tinha mais um período para poder estudar de verdade, ou seja, fazer tarefa, ler livros, me preparar para o vestibular. Na época era vestibular, não era o Enem. Então, dava para levar de boa, porque eu não trabalhava 8 horas ou mais, como a maioria das pessoas. Tá? Trabalhar 8 horas cerrado, você tem que ter uma organização muito grande. Eu passei a fazer isso quando eu estava na faculdade. Né? Então, na época que eu estava na faculdade, eu fazia faculdade de manhã, até meio-dia e pouquinho. 1 hora da tarde, e eu fazia lá no campus. 1 hora da tarde, eu entrava no serviço. Então, eu tinha muito pouco tempo para me deslocar do campus até o meu serviço. Já dava aula, então trabalhava numa escola à tarde e aí à noite em outra escola. Então, tinha que deslocar de uma escola para outra. Que horas que eu estudava para a faculdade? Que horas que eu fazia os trabalhos? Eu lia os livros de meia-noite às 6 da manhã. Isso é recomendável para ser humano nenhum, gente. Eu adoeci inúmeras vezes, mas eu não tinha outra saída, tá? Então, o que a gente recomenda? Quem pode só estudar, só estude. Se sobra tempo livre, que use esse tempo livre para se aprimorar. A internet hoje tá assim de curso online grátis, né? Cursos para mexer, aprender a mexer com o próprio computador, que é fundamental para qualquer emprego que a gente vai ter no futuro. Cursos de inglês ou de qualquer outro idioma, o inglês e o chinês ou mandarim são línguas muito importantes hoje. O chinês pode vir a ser uma das línguas mais importantes, em tomar o lugar já mais importante do mundo, do inglês. Tá? Então, assim, quando a gente sabe organizar o nosso tempo, dá para trabalhar e estudar, e dá para estudar muito melhor se eu não trabalhar, tá bom? Então, cada um tem que ver o que é melhor para si e como se adequar. Agora, gente, ficar sem estudar, não. Nunca,
né? Eu já estou aí, ó, preparando a minha aposentadoria e ainda estou estudando. Durante a pandemia, eu já estou no 3º curso, né? Fora todos os outros que eu já fiz, de especialização em língua portuguesa, em literatura, mestrado, né? O doutorado eu não sei se me interessa, não, ainda estou pensando. Mas enquanto eu não me decido, eu vou fazendo cursinhos de aperfeiçoamento. Tá? Isso é importante em qualquer profissão, ninguém nunca para de estudar. Bom, então vamos lá, que eu não pedi todas as questões. Aqui da página 3, essas 3 perguntas. Questão 1. No início do diário, Lucas afirma que, embora ele e seu irmão recebam o mesmo valor de mesada, a dele sempre acaba antes. Por que isso ocorre? Porque ele não administra bem o seu dinheiro. Então, isso ocorre porque Lucas não administra bem o seu dinheiro. 2. A quem Lucas atribui a culpa de seu consumismo? Comente. Ele atribui a culpa aos apelos da mídia, que, segundo ele, o estimula a querer comprar cada vez mais. Ele atribui a culpa aos apelos da mídia, que, segundo ele, o estimula a consumir cada vez mais. 3. Considerando o apelo publicitário, você acha possível resistir ao consumismo? Sim, é totalmente possível resistir ao consumismo, tá? Por quê? Se não fosse possível resistir ao consumismo, o mundo hoje já teria acabado, explodido de tanto lixo, de tantos objetos. Seria impossível a gente consumir tudo que tem vontade. Então, é possível sim resistir e é necessário. E para isso, basta fazer aquilo que a gente já falou. Parar e analisar. Eu preciso realmente comprar isso? Vai ser útil? Vai me fazer bem? Vai me fazer feliz? Ou vai ser só mais um ponto para inundar minha casa de poeira? Pensem nisso. Página 14. Nós vamos lá para a questão 5, tá? Qual é sua opinião sobre o fato de o pai de Lucas não o deixar trabalhar? Que contribuições isso pode trazer para o Lucas? Então, sua opinião. Vocês vão dizer que o pai do Lucas está correto em não deixá-lo trabalhar, porque assim, com mais tempo de estudo, ele vai poder se formar melhor, se preparar melhor, tá bom? Ou vocês podem dizer que o pai do Lucas está exagerando, que se o Lucas puder trabalhar e estudar, ele vai ter mais responsabilidade, vai saber valorizar mais o dinheiro dele. Então, aqui o que importa não é a sua opinião sobre a atitude do pai, é como você vai explicar isso daí. Tá? Então, o pai está certo, porque só estudando, Lucas vai se preparar melhor para um emprego melhor no futuro. O pai está exagerando, porque se o Lucas puder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele pode amadurecer mais e criar mais responsabilidades, principalmente com o dinheiro. Desculpa. 7, eu não pedi a 6. A respeito do tipo de registro, ou seja, o tipo de linguagem usada nessa página de diário, responda às questões a seguir. Letra A. O registro é formal ou informal? Nesse diário, o registro é informal. Nós temos um adolescente escrevendo um diário, ou seja, escrevendo para ele mesmo. Então, a linguagem dele está totalmente descontraída e informal. B. O registro usado é coerente com a situação comunicativa apresentada? Sim, pois é o diário de um adolescente e adolescentes normalmente usam linguagem informal. Sim, vírgula, pois é o diário de um adolescente e os adolescentes normalmente usam a linguagem informal.
Da questão 7, nós vamos lá para a questão 11, na página 15. Da questão 7, nós vamos para a questão 11, na página 15. Os diários geralmente apresentam palavras que fazem referência a quem escreve o texto. Letra A. Quais palavras com essa característica aparecem no diário lido? Então, quais palavras do diário remetem à figura que está escrevendo, no caso, Lucas? Os 3 pronomes que aparecem na primeira pessoa: meu, me e eu. Meu, me e eu. B. O emprego dessas palavras, o que o emprego dessas palavras mostra sobre a postura do autor, ou seja, do Lucas. Então, mostra toda a sua subjetividade e a maneira emotiva como lida com os assuntos. Mostra sua subjetividade e a maneira emotiva com que lida com os assuntos, ok? Questão 12. Releia as 2 frases a seguir e explique o significado das expressões em destaque. As 2 expressões em destaque aqui estão feitas de forma metafórica, não são metáforas propriamente ditas, mas estão em forma metafórica, ou seja, a linguagem figurada, conotativa, a gente precisa interpretar para entender. Então, quando ele está dizendo, o mundo enche meus olhos com coisas demais, não é que encheu o olho dele literalmente, não, tá? Encher os olhos aí significa chamar a atenção. Então, encher os olhos significa chamar a atenção, fornecer coisas demais, ok? Aqui nessa frase. Na frase B, afinal, são tantos apelos da mídia martelando nossa cabeça. A mídia não vai lá e bate com o martelo na nossa cabeça, não. Então, martelando aí significa insistindo, trazendo com frequência alguma coisa. Então, martelando, insistindo. Encher os olhos, chamar a atenção, mostrar muito. Ok? Então, as questões de interpretação de diário terminam aqui. Numa outra oportunidade, a gente analisa outros textos, tá bom? Tchau, meninos!